Olá pessoal, eu sou o Tato Ramos, músico, produtor musical e professor. Para começar a live de hoje, eu vou falar um pouco sobre o Faith No More. Isso mesmo, galera. O assunto de hoje sobre música é o Faith No More e trago aqui o álbum, talvez o melhor deles, né? Esse álbum é de 89, The Real Thing. Esse álbum aqui tem a música Epic, que estourou nas rádios. O Faith No More tocou aqui por volta de 1992 aqui no estado, então rolou muito essa música nas rádios. Mas esse álbum aqui em especial, ele tem From Out Nowhere, que abre o álbum, que é excelente. Tem Falling to Pieces, Surprise, You Are Dead, The Real Thing, muito boa. A instrumental Woodpecker from Mars é excelente. Mas o Faith No More tem uma história curiosa, porque eles tinham 2 álbuns antes de lançar esse aqui, que era com o Chuck Mosley. Chegou a cantar também no Black Flag, uma banda de punk. E esses 2 álbuns eles não deram muito certo. Fizeram algum sucesso com a música You Care A Lot, mas não passou disso aí. Chegaram a regravar a música You Care A Lot no segundo álbum e não deu certo. Começaram a trabalhar nesse álbum aqui, só a banda, sem vocalista. Isso sem contar que antes a banda já tinha passado por várias tentativas frustradas de vocalista, até achar o Chuck Mosley. Dizem que o Rod Bottom, o tecladista, namorou a Courtney Love e ela teria feito testes para o Faith No More, mas não teria sido aprovado. E a banda começou em 81, que manteve aquele núcleo após algum tempo com o guitarrista Jim Martin na guitarra, que saiu no álbum seguinte, que é o barbudão aqui, todo estiloso, esse cara aqui, bem conhecido. Mike Patton, vocalista. Mike Bord, baterista. O tecladista, né? O Rod Bottom. E o baixista, eu não vou me lembrar o nome dele, Billy Gold, baixista, fundador da banda e produtor. Então, The Real Thing foi o álbum que abriu as portas do Faith No More, pro Faith No More aqui no Brasil, com a música Epic. Mas o disco seguinte, Angel Dust, ele surpreendeu um pouco os fãs, porque não trazia exatamente aquele estilo do álbum anterior e era bem pesado. Claro, teve várias músicas interessantes que fizeram sucesso, tipo Small Victory, entre outras, clipes e tal, mas Mike Patton se envolveu mais nas composições, o que deixou alguns fãs um pouco descontentes, mas trouxe outros, né? Então a banda firmou essa formação, gravaram mais 2 álbuns sem o Jim Martin, que saiu após o October Rust, do Type N Exit, o Angel Dust. E daí entrou o guitarrista do Mr. Bungle, John Hudson, que é o que fez as últimas turnês, né, depois da volta da banda, e gravou o último álbum, também tocou naquela época. Mas vamos pensar o seguinte: quando eu conheci o Faith No More, foi na época da minha adolescência, então a MTV estava entrando no Brasil com muita força e apareciam os clipes de várias bandas, começaram a surgir as bandas de Seattle
como Nirvana, Pearl Jam, o Metallica estava em alta também, o Guns N' Roses, então se consumia muito rock na época. E isso, pra mim, que estava curtindo isso de heavy metal, de rock, foi excelente. Então, de 91 até mais ou menos 96, foi uma época muito boa para quem gostava de metal. E chegou ao ponto do Pantera, em 1995, com o álbum Forbidden Drive, ficar em primeiro lugar na Billboard. Não de heavy metal, mas de todos os estilos. E isso foi fantástico, né? E na época eu adorava a Pantera, comprei os álbuns. Então, voltando ao Faith No More, hoje eu gosto muito da banda. Acho excelente as performances que tem no YouTube, deles ao vivo tocando em festivais. Toda essa temática de querer provocar os fãs e flertar com o pop, com outros estilos. O Mike Bordin é um excelente batera, o Billy Gold é um baixista muito consistente, o Rod Bottom, as intervenções dele são criativas, ele trabalha nas composições também. E o Mike Patton é um vocalista que eu não gosto muito dos vocais, embora eu acredite que um pouco do meu timbre de voz e a forma com que eu canto seja parecido com a dele, o que não quer dizer nada. Mas o Faith No More atualmente é uma grande influência para heavy na minha banda, e a sonoridade desse álbum, o The Real Thing, ele é muito próximo do que eu gosto, tanto é que eu uso um amplificador Marshall aqui já por gostar bastante desse estilo do início dos anos 90. Para mim foi o melhor em termos de produção musical, em termos de rock, em termos de heavy metal. Foi esse período da primeira metade dos anos 90, quando o Metallica estava em alta, o Guns N' Roses estava em alta e Nirvana estava em alta. Então essas bandas até incomodavam um pouco porque eles estavam sempre tocando nas rádios, mas foi um período muito bom, e o Faith No More é cria dessa época. Tanto é que teve um filme chamado Judgment Day, onde juntaram bandas de metal e rock mais pesado com bandas de rap, e o Faith No More gravou uma música com o Booyah Tribe. Foi bem interessante, assim, e esse filme até marca bastante o estilo dos anos 90, onde tinha muita mistura. Você tinha das bandas de arena, tipo Guns N' Roses, tipo Metallica, Iron Maiden fazendo shows imensos, e ao mesmo tempo estava surgindo nos pequenos clubes bandas como Nirvana, como Pearl Jam, como Soundgarden, e até Melvis e Alice in Chains, que roubariam a cena do mainstream logo a seguir, e enterravam um pouco o glam rock e até o thrash metal, que foi muito forte nos anos 80, né? Nos anos 80 o glam rock, que é aquele hard rock mais a la Poison, Motley Crue, e o thrash metal, principalmente o thrash metal alemão, com Sodom, Destruction, Creator e mais as bandas do Big Four americanas, como Metallica, Megadeth, Anthrax e Slayer. Eles caíram muito pro underground e surgiram essas bandas mais performáticas, e depois essas bandas com mais misturas. Então, dessa influência dos anos 80 veio o death metal com muita força. Então, você teve, e eu participei muito disso, teve Morbid Angel, Carcass, teve Paradise Lost, que é um som mais gótico, mais doom metal, mas teve outras tantas bandas que até hoje eu escuto, e são bandas excelentes. Então essa meia década que começa, digamos, em 88, 89 e vai até a metade dos anos 90, marcada pela morte do Kurt Cobain, que foi bem emblemática, foi muito rica, muito ativa, e eu era muito jovem nessa época, e com a MTV, com as rádios, eu pude ter acesso a esses trabalhos. Então, uma grande influência musical para mim.